Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio, agora desse domingo, dia 28 de fevereiro de 2021, cor litúrgica roxa, segundo domingo da quaresma. Se não fosse o domingo, o domingo, né, o santo do dia, é São Romão e São Lupicino, certo? Lembrando, terminou o mês de fevereiro, terminou a meditação sobre a Sagrada Família e o tema da Rede Mundial de Oração do Papa, né, que era sobre todas as mulheres. Então, o Papa pediu para rezarmos para todas as mulheres que sofrem violência em casa. Rezar pelos algozes também, né? Muito bem, gente, vamos direto para a liturgia, porque eu tô devendo um monte de áudio aí. Um monte não, né? Mas eu tenho que fazer os upload, né? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar para todas as vítimas do coronavírus, todos que estão internados, todas as pessoas que precisam fazer cirurgias eletivas pelo SUS. O que é a cirurgia eletiva? Tirar um tumor, fazer um procedimento no intestino, na cabeça, no braço, um enxerto, qualquer coisa, qualquer cirurgia que você está pensando aí que exija anestesia geral, que a maioria precisa, e não podem ser feitas porque as UTIs estão lotadas com pacientes do coronavírus, com a nova cepa, né? Inclusive, a nova cepa, não importa se é inglesa, australiana, japonesa, no caso lá de Manaus, ela é mais transmissível e demora mais para sair da UTI, ela é mais contagiosa, né? Então, você que levou a vovozinha, o vovozinho para tomar vacina, preserva eles ainda, porque o negócio tá grave. Não é a vacina que vai ajudar, hein? A vacina, ele ajuda a evitar a taxa de internamento. Tem sintomas leves, ou é para ter, né? Mas o coronavírus, ele é letal, porque, que nem, Deus me livre, mas vou ter que usar né? Deus me perdoe estar usando o exemplo do arcebispo aqui de Curitiba, mas a minha preocupação não é ele ter pego o coronavírus, graças a Deus não foi internado, teve um internamento só para medida de segurança, mas ele foi colocado lá na casa dele. Só que a minha preocupação é que esse coronavírus não desenvolva cardiopatite nele e talvez possíveis AVCs. Deus me livre, gente. Acabamos de recebê-lo como arcebispo alguns anos atrás, com o falecimento de Dom Moacir Witt, né? E agora é isso. Eu vou ser bem franca, eu não gosto de mudanças de pessoas. A pessoa foi nomeada, foi embora, que nem os dois arcebispos dois bispos auxiliares aqui, o Dom Hamilton e Dom Francisco Cota, né? Foi meio trágico assim para nós aqui, porque desculpa usar esse termo trágico, não é trágico, mas foi triste, porque é uma arquidiocese que exige, tem muito trabalho para ser feito, graças a Deus suprida de paróquias, muitas paróquias. Um arcebispo para dar conta não dá, e se tiver enfermo, piorou, né? Entendeu? Eu sei que ele está assessorado, mas seria bom ter um arcebispo auxiliar, um pelo menos, né? E ainda a gente não tem. E ainda essa situação. Desejo tudo de bom para os dois bispos, né? Cada um foi para sua tomar posse em sua diocese, um aqui no Paraná, graças a Deus está pertinho, está próximo. Dom Francisco foi lá, como ele é mineiro, recebeu uma diocese lá em Minas, né? Tem a questão cultural também, né? Que bom. Mas rezarmos para todos que pegaram coronavírus e que estão pegando de novo, e essa segunda levante do coronavírus está sendo grave, né? Eu tenho ouvido casos assim de pessoas que pegaram no ano passado de forma um pouco leve, se recuperaram, mas pegaram de novo, provavelmente de uma nova cepa, e estão internados com intubação e tudo. Ixi, Maria. E fora que pode desenvolver o que eu já falei, cardiopatites e possivelmente AVCs, alguma coisa nessa linha, ou problemas no pulmão também e fraqueza muscular. Cansa, né, gente? O coronavírus tá deixando a gente, todo mundo cansado e transtornado. Transtornos que estavam, assim, escondidos, estão se revelando nas pessoas. Eu tô percebendo, assim, pessoas que com trejeitos estranhos, manias, né, agindo de forma estranha com os outros. Eu mesmo, né, brigando loucamente. Tô até evitando, gente.
Eu tive um. Ai, não vou nem lembrar. Em dezembro eu fui para resolver o dízimo lá no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, lá do Padre Manzotti. Briguei com uma pessoa lá. Aí por conta disso, né, vergonha, né? Aí para evitar de eu sair brigando com todo mundo, de verdade, eu acabei fazendo o dízimo virtual, porque tem que fazer depósito. Porque não me anima mais sair. Porque qualquer coisinha que a pessoa faça, furou. Porque é impressionante. No caso do Guadalupe foi outro. Já falei, foi um negócio meio fora da realidade. O senhorzinho queria ir para um lugar de uma seita da qual eu pertencia. Eu fiquei louca. Fiquei doida. O professor não vai mais lá. O homem engana. E o velhinho não queria acreditar, né? Bom, cada um tem que fazer a sua experiência também no inferno. Mas, por exemplo, eu não sei o que acontece comigo, que eu tô numa fila para pagar lá na lotérica, sempre tem alguém para furar a fila na cara dura. E ultimamente eu ando bocuda. Eu falo na cara, você é um miserável. O final da fila é lá atrás, porque não tô falando só para mim, tô falando para um monte de gente que tá esperando para pagar. E eu atraio esse tipo de gente também. A outra pessoa tá errada, mas também não precisava ser bocuda, né? E aí eu me estresso, passo mal, até para pagar a conta eu tô evitando. Eu tô evitando certos horários, tô indo em local que nunca me acontece isso de furação de fila, porque tem lotérica que é impressionante como o povo é descarado. Não é uma, duas, e de várias idades, principalmente pessoas com 50 anos para cima. E ainda quer dizer que tem razão. Coitada da pessoa, né? Deus tenha misericórdia. Sabe? Ou então pessoas que tem essas pessoas também, pessoas que estão namorando e vivem sendo roubadas por outras pessoas, roubando o namorado, namorada. Sempre desculpa, sempre o traído da vez. Eu ia falar um palavrão, gente. A traída da vez, não é? Ou pessoas, ou mulheres que atraem homens muito violentos dentro de seus relacionamentos. Entra numa relação, entra numa segunda, entra numa terceira e sempre no mesmo padrão de homem violento. Então, às vezes a gente tem um padrão, às vezes a gente chama, sei lá o que acontece, né? Então, isso também é um dos motivos que tem me estressado um pouco e eu tô evitando um pouco, assim, de sair. Melhor não sair. Ai, gente, tá triste. Né? Não sei o que acontece, mas no meu caso está acontecendo muito. Gente que vem furar na cara dura. Ah, eu não tenho me aguentado, eu tenho falado um monte. Mas eu tenho sido mal educada, mesmo. De apontar o erro na cara. E ainda a pessoa quer ter razão. A mulher. Ai, você é jovem, não sei o quê. E eu falei, a fila dos idosos é do outro lado. O que a senhora tá fazendo aqui? E passou na minha frente. E o outro lá, ó, oh, senhora, fila aí! Ixi, Maria! Gente que gosta de ir na janelinha. Eu ia falar mesmo palavrão, né? Porque foi esse pensamento que eu tive, gente. Ô coisa! Porque a pessoa deixa de ser pessoa, ela passa a ser uma coisa. Olha, gente, eu sinto muito ódio e raiva. A partir do momento que eu transformo a pessoa numa coisa, é bom ficar fora da rota do meu ódio. De verdade, porque eu sou muito odiosa e eu sou muito vingativa. Vocês não têm noção. Até esses tempos eu falo, pessoa que não entra na rota do meu ódio. Porque na hora que entra no meu ódio, eu acho que eu sou que nem aquela Raíssa Barbosa. Por isso que eu me identifico muito com ela. Eu só não soco a porta, nem entro em curto. Porque no caso dela é um transtorno borderline. E esses tempos ela andou quebrando a mão. Aí ainda fiquei como se ela me ouvisse, né? Eu acompanho um pouco ela. Aí eu falando assim nos stories dela. Minha filha, você andou socando qual parede aí para você chegar a ponto de quebrar o ossinho da mão? Porque aí o que acontece? Ela não lembra o que ela fez. O transtorno borderline é assim: a pessoa entra na rota do ódio, ela se encara o ódio, bate nas coisas, se bate e ela não lembra. Depois fica aquela sensação de culpa, aquela sensação de cansaço, de esgotamento, né, emocional, porque o pico é grande. Né? Então, mais ou menos, deve ser ter algum transtorno também de raiva, né? Porque na hora do ódio, é bom que ninguém entre na rota da frente, porque o negócio é violento. Eu sei disso, né? Cada um de nós, então, é preciso que cada um de nós identifique algumas coisas,
né, dentro de nós, para a gente tentar, ai, eu sou assim, eu tenho que mudar. Segurar o pitbull nervoso, né, para evitar problemas mesmo, porque senão, lógico que vias de fato ainda não cheguei, mas bater boca, coisa que eu não fazia, já tô começando, então esse é um indicativo perigoso. Eu preciso parar, porque não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena, né? Não vale a pena. A pessoa tem o direito de se converter também. Quem sabe se arrependa do que fez. Eu não preciso de desculpa da pessoa, deixa lá, né? Deus perdoa, eu perdoo, Deus perdoa também, né? Mas eu aí evito certos locais aí para até não, ai, deixa. Não vai ser bom, né? Já que no caso do Santuário de Guadalupe, devido ao papelão, provavelmente o pessoal sabe que é bom cuidar de mim lá, porque senão eu vou fazer outro papelão, né? Então, por conta disso, eu já nem vou mais acertar o dízimo lá, para evitar problemas para mim. E evitar problemas também com os outros, né? Ninguém é obrigado a ver bateção de boca. Muito bem. Bom, gente, vamos rezar uma oração a São José, rezarmos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco, ao Papa Emérito Bento XVI, todas as pessoas aí do coronavírus, pessoas da linha de frente da saúde que estão esgotadíssimos, e desculpa falar, não tem fim, né? Ninguém tem misericórdia dessas equipes, né? E um dos motivos de lockdown aqui em Curitiba e no Paraná é por conta disso, é para dar um respiro. Não adianta muito, né? Mas é uma única forma que o governo pode estar fazendo para que as equipes de saúde não entrem em colapso até mental e emocional, porque o negócio está grave, gente. Eu tô falando das vítimas do coronavírus, mas e o pessoal que tá cuidando deles? Que tá tudo se loqueando mesmo, tá ficando doido já, né? Então rezar para eles também. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muito bem. A primeira leitura desse segundo domingo da Quaresma é Gênesis 22. Eu vou colocar como do versículo 1 a 18, ele está cortado aqui, tá? Mas para leitura aí de estudo, pode ser do versículo 1 ao 18. Naqueles dias Deus pôs Abrão à prova chamando, disse-o, Abrão, e ele respondeu, aqui estou. E Deus disse, toma teu filho único Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece aí um holocausto sobre o monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abrão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. Eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo, Abrão, Abrão. Ele respondeu, aqui estou. E o anjo lhe disse, não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abrão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso no espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu em um holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abrão pela segunda vez do céu. Ele disse, juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 115, com o refrão andarei na presença de Deus, junto a ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos e seus amigos.
Andarei na presença de Deus junto a ele na terra dos vivos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebraste os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus junto a ele na terra dos vivos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Andarei na presença de Deus junto a ele na terra dos vivos. Segunda leitura, Romanos 8, versículos 31 a 34. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo que morreu, mais ainda que ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Palavra do Senhor. Evangelho de hoje, Marcos 9, versículos de 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a uma praia à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto até que o Filho do Homem estivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queriam dizer ressuscitar. Dos mortos. Palavra da salvação. Muito bem, mês de fevereiro terminou, aqui termina a liturgia da palavra. E vou pedir que vocês procurem as homilias dos padres na meditação desse domingo, porque num primeiro momento a primeira leitura não está casando com o evangelho, mas casa sim, tem detalhezinhos minúsculos aí, muitas vezes que parecem imperceptíveis, mas que fazem a ligação com as 2 leituras. Mas eu vou deixar por conta dos padres falarem, tá? Então, tem a homilia do Padre Manzotti, a ACN_BR também fez a meditação da palavra. Procure as missas gravadas online, pegue só a parte da homilia para ouvir, anote, tá? Se você não tem esse costume, principalmente, eu já tenho anos que eu digo desde 2016 para cá, comecei a anotar, porque é muito rico as observações. E no meu caso, eu anoto porque fixa melhor. Tem gente que é assim. Eu preciso escrever o que está sendo falado, nem que seja alguma coisa que me passou pela cabeça na hora da homilia, tenho que anotar também. Então, na verdade, não é que eu faço das minhas palavras a homilia do padre, mas eu preciso colocar aquilo para fixar um pouco melhor, e além do que o padre está dizendo. Mesmo que eu não entenda, e depois eu vou entender logo após, né? Então, anotar a homilia e a indicação, então o ano, né, o local, o padre, nome do padre, a leitura do dia, no caso o evangelho, que ele vai fazer a homilia, as leituras também que ele pode estar retomando, para depois você fazer a análise. Isso também enriquece o estudo da palavra, tá? Isso é uma dica para hoje, tá bom? Gente, desejo a todos uma ótima semana, a segunda semana da quaresma, estamos no começo da quaresma. Quem não começou aí suas mortificações, jejuns, faça. É um período de luta e combate muito importante. Muitas vezes a gente começa a aparecer coisas que antes não eram visíveis, né? Que nem eu, briguenta. Eu falar a verdade, isso já tem de longa data. Estou fazendo memória do porquê que eu cheguei a esse ponto de sair batendo boca por aí. Isso tem uma memória. A coisa não foi de uma noite para o dia. Foi um processo de acúmulo mesmo, de muitas frustrações e de muitas coisas não faladas, porque eu tenho um problema grave de... além de sociabilização, né, eu sempre fui uma criança muito reclusa em casa, por vários fatores da casa. Não vou entrar em detalhes. Aí na escola, sofrendo bullying. Os pais não sabem o que fazer, acham que a coisa se resolve sozinho.
Então eu sou uma pessoa sem apoio nesse sentido, na parte da infância, né? É muito louvável. Você que ajuda seu filho que tem problema. Recentemente, o especial da Record tem mostrado crianças com altas habilidades, né? O Jornal da Record fez uma semaninha. Primeiro foi com crianças com deficiência, né, intelectual. Aí passou outro tempo, crianças com altas habilidades, que é um outro extremo da educação especial. É diferente de autismo, mas que pode estar caminhando juntas, inclusive. Nem sempre na mesma família tem dois irmãos com superdotação ou altas habilidades. Eu já vi famílias que têm um irmão autista e a outra com altas habilidades, que são duas realidades um pouco parecidas, mas completamente diferentes, né? Para você saber, por exemplo, na entrevista que o Jô Soares deu na Roda Viva, canal da Cultura, ele revelou que ele teve um filho com autismo. Tanto é que o filho autista já tinha falecido com 60 e poucos anos. Nem sei quantos anos tem Jô Soares, acho que tem uns 80, né? Na casa dos 80. E o Jô Soares, ele é um cara extremamente inteligente que demonstra que ele tem altas habilidades, mas ele teve um filho com autismo, severo, inclusive. Então, isso pode ser comum. Então, pessoas que cuidam de crianças, assim, pessoas que eu falo pais mesmo, que têm essa preocupação, e às vezes fazem uma pedagogia, depois uma especialização em educação especial, ou até faz psicologia, para poder entender seu filho com transtorno, eu acho muito louvável, sabe? Porque você está cuidando você está querendo entender o que é seu filho. E eu já falei, as pessoas supostamente normais não existem. Elas não existem. Se não tem um transtorno, porque a pessoa com altas habilidades ou com autismo também vai desenvolver transtornos emocionais, psíquicos e etc. Isso faz parte da vida, né? Então, certas situações de raiva, às vezes você pega uma pessoa extremamente mal-humorada, um velhinho, às vezes mal-humorado. Não sei se você já pegou uma pessoa assim, que tudo reclama, nada tá bom, e o cara é um crânio, o cara é super inteligente e tal. Inclusive, conheci um na internet, saudade dele, seu Brás. Ele é lá de Minas Gerais, super intelectualizado, viajado do mundo, mas sempre colocando uns posts revoltados, assim. E eu, particularmente, eu tenho um carinho muito grande por pessoas revoltadas, que falam abertamente assim. Por quê? Porque elas demonstram que ela por mais que seja uma fachada, às vezes, é uma fachada, aquilo é uma fachada, porque no fundo é para preservar um lado muito sensível. Inclusive, esse senhor, ele é diretor de cinema muito, muito renomado, que pelo menos ficou esquecido, né, hoje em dia, mas é renomado na época. Mas ele criticando lá o prefeito da cidade do interior onde ele mora e tudo, mas ele não deixa, digamos assim, exagera um pouco no tom, mas ele mostra que ele é, e o que ele está sentindo, o que ele está se mostrando e tal, que pode ser uma máscara, mas mentindo ele não tá. É isso que eu quero dizer. Né? Então eu particularmente gosto de gente mal-humorada, gente que fala umas verdades meio duras, porque uma pessoa que fala, uma vez aconteceu, para terminar eu vou terminar com essa. Teve um pároco aqui numa outra região paroquial que eu frequentava, e ele foi transferido para quase praticamente um outro bairro. Então não tenho mais como ouvir as homilias, apesar que dá para ouvir pela internet hoje em dia por conta do coronavírus, né? Mas esse é um padre jovem, mas ele tem um pensamento assim de uma pessoa de mais idade, pessoa também fechada em alguns pontos. Aí um dia antes dele ser transferido, ele falando que uma criança chegou para ele, eu tenho medo do senhor, porque o senhor é muito brabo. O senhor é muito brabo, eu tenho medo. Aí eu fiquei meditando e um dia, quando ele falou que estava para ir embora, não, acho que não foi quando foi para ir embora, foi para falar com ele num domingo, assim, que ele era uma pessoa, apesar de ser meio duro, era uma pessoa muito acessível. É engraçado isso, né? E aí ele olhou para mim, claro, ele sabia, né? Eu cheguei lá vindo de uma outra seita, tal, eu tinha feito a primeira confissão, boa confissão com ele, mais ou menos sabia da minha história. Então, só que ele não demonstrava. Eu falei assim, padre,
tava muito boa a sua homilia. Aí ele olhou para mim, você não tem medo de mim? Aí eu falei, não, porque o senhor fala a verdade. E quase ainda arrematei. A pessoa que vai ter medo do Senhor, porque depois isso passou na minha cabeça, mas eu nunca cheguei a falar para ele. Mas eu deveria ter falado. A pessoa que fala que tem medo do Senhor, que evita o Senhor, é uma pessoa que não está a favor da verdade, que é Jesus, a verdade, o caminho e a vida. Porque por mais que esse padre seja uma pessoa dura, que tem opiniões um pouco pesadas da vida, ele é um padre acessível, uma pessoa que quer conversar. Inclusive, eu cheguei a presenciar uma vez que acho que ele se desentendeu com o ministro de Eucaristia. Ele foi o primeiro, acho que tá certo que uma cara meio fechada, mas chegou, só faltou, eu de longe lá no fundo do santuário, ele lá querendo apertar a mão do ministro, e o ministro não queria olhar para a cara dele de vergonha. Eu não sei o que aconteceu, acho que foi alguma coisa que ele falou pro ministro, o ministro se sentiu brabo, ficou ofendido, ficou magoado e não queria dar a mão pro padre. Então era um padre que queria fazer, era, né, cristão católico mesmo, não, eu tenho que reconciliar com ele de alguma forma. E ainda ele fazendo aquela cara fechada, né? Humanamente ficou meio estranho, mas ele estava fazendo o seu papel de cristão católico, né? Além de padre, lógico. É o mesmo padre, né? Então, existem pessoas que parecem que são, mas aparentemente é uma fachada para dizer que elas são sensíveis, elas estão predispostas a fazer a vivência em Cristo, a ter uma vivência moral, de bom relacionamento, mas para uma questão de defesa, ou sei lá, para uma história de vida difícil, que provavelmente deve ser, a pessoa é desse jeito, né? Então, se você tem mania de julgar as pessoas porque ela é braba, porque ela é isso, e você, né, meio que isola ela, desculpa, você está perdendo uma grande oportunidade. Tá certo de ficar um pouco ofendido, né? Mas você tem que entender que a pessoa não está mentindo. Então, de que lado que você tá nessa história? Não tô dizendo que você também tem que conversar comigo só porque eu saio brigando e metendo o bocão, né? Ninguém é obrigado a gostar de mim, lógico. Mas o que eu quero dizer é que às vezes você tem uma pessoa aí do seu convívio que é uma pessoa extremamente dura para conversar. É fechada, mas você tem que entender que às vezes tem diabetes. Pessoa diabética, ela é mal-humorada, principalmente quando tá com a queda no açúcar, né? Depressão eu não tenho certeza. Mas diabetes, certeza absoluta. Somos mal-humorados mesmo. Irados também. Outro fator é a pessoa é desse jeito, é meio bocuda. Mas a pessoa bocuda, por mais que fale palavrão, mentindo ela não tá. Ela tá sendo... Ela tá com alguma coisa dentro de si que tá meio às tampas, né? Não tô falando da pessoa que te xinga e ainda fala, não, é brincadeira. Esse é um mentiroso por costumar, né? Eu tô falando daquelas pessoas que falam palavrão de tudo que é jeito, mas você sabe que ela tá fazendo uma válvula de escape. Então é preciso observar certas atitudes. Não é todo mundo também que observa isso no ser humano, né? A pessoa, às vezes, tem gente que já rotula tudo no mesmo saco. Entendeu? Tem diferenças, sabe? Sutilezas da pessoa. Mas no fundo, a alma sabe quando a pessoa é mentirosa, quando a pessoa é fingida, certo? O que eu quero dizer é que às vezes a gente coloca essas pessoas muito violentas, muito exacerbadas, no falar, no agir, em atos e tudo, e às vezes é doente, né? Que nem eu falei, diabética ou com transtorno, ou pode ser realmente uma forma de defesa, para não mostrar que no fundo é uma pessoa extremamente sensível, né? Uma pessoa que também está querendo caminhar na verdade. Tipo caranguejo, sabe como? Caramujo, tartaruga, que no fundo tem tudo molinho por dentro, mas tem a carapaça, né? É assim. Bem, gente, eu vou me despedindo por aqui, desejo a todos um ótimo domingo, né? Bom, pra mim é pra evitar de ficar brigando por aí, né? Certo? Mas desejar a todos uma boa vivência quaresmal na medida do possível, né? E mesmo dentro do impossível também, tá certo? O que está sendo exigido da gente são adaptações. Tá parecendo meio lei de Darwin, né? Mas, na verdade, pede-se muita... se adaptar ao meio, a se conformar com as coisas, né? Leis municipais, estaduais,
rezar muito. Cada um sabe da sua realidade aí dentro da sua cidade, seu estado. Estamos no Brasil, mas estamos tudo vivendo formas diferentes, né? E que Deus nos ajude aí para que possamos seguir em frente, certo? Um abraço a todos, fiquem na paz de Cristo.